Boa noite, galera tricolor, aqui é o Ney do canal Flumimênio. Hoje é sexta-feira e a gente vai fazer o pré-jogo de Fluminense e Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo marcado para amanhã no Maracanã, às 21 horas, e a gente vai trazer tudo sobre o jogo, tá? É um jogo que o Fluminense precisa da vitória. Claro que todo jogo o Fluminense vai precisar da vitória, mas esse é importante, porque o próximo jogo vai ser fora de casa e é importante o Fluminense conseguir os 3 pontos sempre quando joga no Maracanã. Vai jogar com a sua torcida, no seu campo, e tem tudo para vencer o Corinthians. É um jogo difícil, não tenho dúvida disso. O Corinthians é um time que tem muitos jogadores talentosos, vai ter alguns desfalques para o jogo, como o Memphis Depay também não joga. Alguns jogadores fora, mas não vai desqualificar o adversário. O adversário é um adversário qualificado, um treinador qualificado, que é o Dorival Júnior, conhece bem o Fluminense, e a gente tem que vencer, gente. A gente tem que entrar com a mesma determinação que o Fluminense jogou contra o Bahia, marcando pressão na saída de bola, com a mesma pegada. É assim que a gente vai conseguir a vitória, tá? É assim, jogando, marcando e buscando o jogo, buscando o gol o tempo todo, tá? Renato pode ser que poupe pelo menos um ou outro jogador. O jogador que tiver que se queixar de cansaço, de alguma coisa, ele pode poupar. Um desses jogadores que ele deve poupar, quase 100% de certeza, é o Thiago Silva, galera. O Thiago Silva tomou injeção porque estava com dores no pescoço antes de entrar no jogo contra o Bahia. Jogou no sacrifício, fez gol de cabeça, cabeceou bola na trave, enfim. Fez um esforço muito grande e deve ser poupado para o jogo de amanhã. Até porque a gente tem um jogo importante na Argentina, na terça-feira, contra o Lanús, pela Sul-Americana. E aí sim o Thiago Silva vai ser presença certa. É um dos nossos melhores zagueiros e a gente não pode ter a ausência do Thiago Silva lá na Argentina, né? É um jogador que, além de jogar muito dentro de campo, ele consegue comandar o time também. Ele é o segundo treinador do Fluminense dentro de campo. Ele auxilia muito o Renato dentro de campo. Então a sua presença lá na Argentina é muito importante para a gente tentar trazer um bom resultado de lá, tá? Gente, a CBF marcou para 8 de outubro aquele jogo atrasado do Fluminense contra o Mirassol, que não aconteceu por causa da Copa do Mundo. E esse jogo é pela 13ª rodada do Brasileiro e está marcado para 8 de outubro. Vai ser numa data FIFA, né? E a CBF marcou esse jogo para o Fluminense poder ficar agora jogando contra o Mirassol. Ainda tem o jogo do Ceará que está atrasado também, que vai ser remarcado, né? Ontem saiu o adversário do Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil, galera. No clássico Vasco e Botafogo, ambos tinham empatado no primeiro jogo em São Januário em 1-1, e ontem voltaram a empatar em 1-1 no estádio Newton Santos, campo do Botafogo. O Botafogo entrou com alguns jogadores de reservas, né? E foi surpreendido pela determinação do Vasco, pela entrega do Vasco no jogo, e o jogo terminou 1-1, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Vasco foi melhor, e venceu, e está nas semifinais, vai ser o adversário do Fluminense, mas esses jogos vão ser só em dezembro, viu, galera? Só em dezembro que teremos Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, 2 jogos que devem lotar o Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. A gente vai ter aí o Diniz pela frente novamente, o Diniz com o dinizismo dele e o Renato, que é um técnico copeiro, vão se enfrentar numa semifinal de Copa do Brasil. Vai ser legal. O Fluminense não perde para o Corinthians, galera, voltando ao jogo de amanhã. O Fluminense não perde para o Corinthians no Maracanã desde 2017, são 7 anos, e tomara que o tabu continue amanhã e o Fluminense consiga mais uma vitória frente ao Corinthians no Maracanã, tá? O jogador que a gente vai falar agora um pouco é o Lúcio Acosta, galera. Lúcio Acosta é um jogador que vem agradando muito o Renato e aos torcedores também. É o nosso Maradoninha tricolor, né? É
um maradoninha tricolor, um cara muito habilidoso. No jogo contra o Bahia ele foi determinante para a vitória. Foi dos seus pés que saiu o lançamento pro René cruzar aquela bola e bater na mão do adversário na primeira jogada que foi do pênalti. Ele ainda tentou umas 2 ou 3 jogadas também. É um jogador muito habilidoso, que tem muito a crescer no Fluminense. E eu não dou muito tempo para o Acosta pegar esse meio campo e ser o titular, tá? Porque o cara joga muito o Acosta. É um jogador diferenciado que dá qualidade no meio campo tricolor, tá? Gente, vamos agora às escalações do Fluminense. No jogo de amanhã, pela 23ª rodada, o Fluminense que é o 9º colocado no Brasileirão, com 28 pontos, e o Corinthians é o 12º com 26 pontos. Então uma vitória amanhã é imprescindível para o Fluminense colocar uma diferença aí em cima do Corinthians de 5 pontos, tá? Escalações de Flu e Corinthians, galera. Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato ou Acosta, Canóbio, Everaldo e Serna, técnico Renato Gaúcho. Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Maicon, Breno Bidon e Garro, Vitinho, Guinegão e Kaique, técnico Dorival Júnior. O jogo é sábado às 21 horas no Maracanã e o árbitro da partida é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, tá? Então é isso, galera. Amanhã é vencer ou vencer, não tem outra alternativa para o Fluminense, tá, galera? Vai ser difícil, vai ser um jogo pegado. O time do Corinthians tem muita qualidade também, mas a gente tem que entrar com a mesma pegada que o time se apresentou contra o Bahia, que aí sim a gente vai dar um grande passo para a vitória, tá? Renato ainda não adiantou a escalação, a gente está aqui com achismo, né? A gente acha que vai ser essa escalação, a não ser que tenha mais algum jogador que ele queira poupar. De repente ele entra com a Acosta no lugar do Nonato também ali no meio, pode ser também, tá? Por hoje é só, galera, é um vídeo bem curto, vídeo pré-jogo, e amanhã a gente vai trazer mais novidades depois da partida, a gente vai fazer o pós-jogo e vai comentar tudo sobre o jogo aqui para vocês exclusivo, tá? Peço a galera que se inscreva, que deixe o like e quem puder hypar o vídeo, agradeço muito também. Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto.